Bom, todo mundo sabe ou tem uma noção dos malefícios do açúcar para o nosso corpo. Então, o açúcar ele é prejudicial para o nosso cérebro, para o nosso metabolismo, para o nosso intestino. Mas mesmo sabendo dos malefícios do açúcar, muita gente tem dificuldade em parar de comer doce. Muito provavelmente, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já tentou alguma vez abolir, tirar o doce da sua vida e não conseguiu. Por que que isso acontece? Porque é tão difícil parar de comer açúcar. Toda vez que a gente come açúcar, há liberação de um neurotransmissor no cérebro chamado dopamina. A dopamina, ela causa uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, toda vez que você come um doce, você tem essa leve sensação de prazer, de satisfação. Só que esse tempo de liberação de dopamina na fenda sináptica, ele leva em média de 60 a 120 segundos, ou seja, acaba em 2 minutos. E após a liberação da dopamina, ocorre a liberação pela suprarrenal de um hormônio chamado cortisol. Sim, cortisol, vocês já ouviram falar. E o que o cortisol causa? O cortisol causa irritabilidade, aumento de depósito de gordura na região abdominal, distúrbios de humor e sonolência. E os malefícios do cortisol, eles duram cerca de 2 a 3 horas. Ou seja, 2 minutos de prazer por 2 a 3 horas de malefício. O problema é que essa liberação de dopamina, ela causa essa euforia, essa sensação de felicidade e isso causa a adição. Isso causa o chamado em inglês sugar craving, que é essa vontade doida de comer doce. É o que muitas mulheres principalmente relatam em TPM, que falam, doutora, se eu não comer doce, eu vou matar alguém ou eu vou me matar. Então, é realmente esse sugar craving, esse pico de vontade de comer açúcar, que causa essa dificuldade em abandonar o doce. Mas sim, é possível parar de comer açúcar. Nesse vídeo eu vou dar 4 dicas para você parar de comer doce em 10 dias. Vamos lá. Dica número 1. Não faça isso gradualmente. Retire completamente o doce da sua dieta. Se você somente falar, eu vou diminuir o doce, você continua alimentando esse ciclo do sugar craving, da dopamina, cortisol, da busca pela dopamina. Então você tem que parar de comer açúcar de uma vez. Além do açúcar, você tem que tirar também produtos industrializados, que muitas vezes têm açúcar embutido, que têm adoçantes embutidos. E os produtos industrializados como macarrão, pães, laticínios. Por quê? O açúcar, ele é um carboidrato. E os alimentos ricos em carboidratos como o macarrão causam a mesma sensação que o açúcar causa. O mecanismo bioquímico e hormonal é o mesmo. Então, para parar de comer açúcar, você vai ter que temporariamente parar de comer também produtos industrializados, principalmente os farináceos, leite, derivados e também os adoçantes, eritritol, xilitol, todos eles. Dica número 2. Faça 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Nas 3 refeições, você deve obrigatoriamente comer proteínas, fibras e gorduras boas. Fibras, exemplos de fibras. Verduras, legumes, exemplos de gordura boa, azeite, cozinha sua proteína no óleo de coco, castanhas. E sim, não pule o café da manhã, não vai ser o período de fazer jejum intermitente, você vai comer 3 refeições proteicas por dia, sem snacks, sem lanche entre as 3 refeições, beleza? Terceira dica, limite o consumo de carboidratos. Você vai consumir no máximo, dependendo do sexo, do peso, 30 a 50 gramas de carboidrato por dia. 30 a 50 gramas de macronutriente. Por exemplo, uma maçã de 100 gramas vai ter 10 gramas de carboidrato. Lá foram 10.
30 gramas de aveia tem 15 gramas de carboidrato, lá se foram 15. Por quê? Se você comer carboidratos em excesso, o mecanismo do cortisol vai ser ativado, vai haver um pico de insulina e todo aquele sugar craving que a gente está tentando combater vai ser ativado. Então, faça uma dieta baixa em carboidratos e para te ajudar, você pode incluir na dieta triglicerídeo de cadeia média. Como o cérebro vai ter pouca glicose como fonte de energia, vai haver a produção de cetonas. Essas cetonas vão alimentar o cérebro, que vai parar de pedir açúcar. E o triglicerídeo de cadeia média, ele rapidamente vira corpos cetônicos e alimentam o cérebro para ele não pedir doce. Quarta dica: durma bem, em média de 6 a 8 horas por noite. Por quê? Qual a importância do sono pro sugar craving? Se você não tiver um sono adequado, de qualidade, com quantidade suficiente de horas dormidas, você vai liberar cortisol e o cortisol, lembra? Dopamina e cortisol vão ativar o sugar craving, tá? 4 dicas, 10 dias seguindo essas dicas. Tire completamente açúcar, adoçantes e industrializados. Faça 3 refeições proteicas com fibras por dia. Limite o consumo de carboidratos, as frutas e os tubérculos para 30 a 50 gramas por dia e durma bem de 6 a 8 horas por noite. Se você seguir essas dicas por 10 dias, você não vai mais ter aquela vontade doida de comer doce. Além dos benefícios, com certeza você vai perder peso, sua pele vai melhorar, seu intestino vai funcionar melhor, você vai ter mais disposição e seu humor com certeza vai melhorar, tá bom? Experimenta esses 10 dias aí e me conta como é que foi. Obrigada!